Estamos no município de Salgado, mais precisamente aqui na residência do prefeito constitucional que está aqui ao nosso lado, que é o jovem prefeito Givanildo, foi reeleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso. Givanildo, primeiro nós vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco, né, sobre algumas ações do governo municipal. Iniciando a entrevista, prefeito, como você avalia aí o relacionamento com a Câmara Municipal? Existe sintonia aqui entre esses dois poderes? São autônomos, mas também são harmônicos aqui no município de Salgado, prefeito? Boa tarde a todos aí do Portal Imprensa. É um prazer, uma satisfação em tê-los aqui. E respondendo a sua pergunta, a gente não consegue administrar se não tiver uma harmonia. Então, precisamos, sempre que necessário, estar mantendo as pautas atualizadas, né? A de importância, principalmente, que venha a transformar o município e fazer política pública de fato. Então, é natural que a gente tenha uma boa relação e contar com o apoio e a colaboração para que a gente possa administrar nesses 4 anos, né, de governo. Muito bem. Nós tivemos a oportunidade também, prefeito, de ontem, de gravar com o governador Fábio Mitidieri, por ocasião do programa Sergipe aqui. E no caso aqui de Salgado, esse programa já chegou e qual a sua avaliação dessa iniciativa do governo do Estado? Ainda não chegou, está previsto para setembro e é um programa que vem sendo realizado por uma equipe muito competente. Eu já participei de alguns Sergipe aqui e é um momento único que aquele município tem de compartilhar suas demandas, de pedir, né, mais investimentos para a população. E assim, o governador vem fazendo isso com muita maestria, com muita segurança, porque o resultado está sendo notório. Sempre. Então, Sergipe aqui em breve, em setembro. Muito bem. Sem dúvida nenhuma, acrescentando aí o que o prefeito acabou de citar, de falar, além de todos esses benefícios, proporciona ao sergipano o livre exercício da cidadania, né? Aquelas pessoas que procuram ali legalizar a documentação, marcar exames, muitos deles até de alta complexidade. Mas, prefeito, já falamos sobre a Câmara, sobre aí, ainda voltando ao governo do Estado, como você comenta também a parceria com aqueles parlamentares, não só na esfera estadual, vamos também à esfera federal, em ambas as esferas. Estes deputados, estes senadores, estes parlamentares, eles estão atendendo com as expectativas com relação a Salgado? Salgado sempre foi, no nosso governo, digo assim de passagem, no nosso governo, um município que sempre deixou abertas as portas para quem quer investir e fazer de fato política. E o meu deputado Fábio Reis tem sido muito generoso com a gente e feito a política de fato acontecer, que é indo exatamente onde a população está ali pedindo para mim. Então eu tenho um poder de resposta quando a gente tem aliados. Então o deputado Fábio tem me dado a condição de trabalhar. Aí tem o deputado estadual, estou com o Netinho Guimarães, quero aqui dizer que é o nosso primeiro ano que a gente trabalha juntos, mas desde já vem olhando para o Salgado, trazendo investimentos. E tem o senador Rogério, então estou aqui colocando aqui a bancada que hoje que é a base política do prefeito. Então tem o senador Rogério, tem o senador Alessandro e tem o Fábio Mitidieri, que vem investindo em Salgado e a gente já teve uma conversa e com certeza para a gente trabalhar sempre olhando a política de fato, né, que para a gente construir junto, para poder fazer com que Salgado tenha benefícios e fazer com que uma boa relação, né, consiga outros investimentos que talvez a aproximação e o apoio, isso acaba tendo uma certa facilidade. Sem dúvida. Prefeito, nós sabemos que o semiárido nordestino, ele sofre secularmente por falta de água, por falta de abastecimento de água. O estado de Sergipe não é diferente. Essa problemática, o governador inclusive deu uma cartada aí de mestre, digamos assim, com relação a esse desmembramento aí de uma parte da DESO e que foram revertidas aí também para melhorar mais aí a situação de alguns municípios. Quais são as suas expectativas de solução com foco aí no abastecimento de água? Salgado, ele tem um lençol que favorece
há uma demanda aqui que em muitos lugares talvez não tenha. É privilegiado. É privilegiado. Então, a gente tem várias associações com seus postos, a gente tem Salgado com um ponto de captação, inclusive da DESO, e aí a distribuição que é feita pela Iguá. Então, Salgado não é para sofrer por falta d'água. Se sofrer por falta d'água é porque ainda não foi canalizado, porque ainda não foi feito um poço, enfim. Mas ou porque ainda não foi solicitado também. Ou porque também não foi solicitado. Na nossa administração, a gente sabe que tem algumas demandas de povoado para a gente resolver, mas isso está sendo conduzido pela política, né? Fazendo as parcerias e pedindo os investimentos para a gente aplicar e fazer a política pública. Então, Salgado tem a sua característica, né, peculiar, que é a cidade das águas, é uma cidade que tem, graças a Deus, então, e favorecendo para que a gente não tenha essa falta d'água. Mananciais, né? Por conta dos mananciais. Porém, isso aí agora vai depender da gestão de cada empresa que gerencia, né, os recursos, né, e gerencia a parte de distribuição. Que a Iguá está chegando, está conhecendo o sistema. Teve alguns problemas na nossa cidade no início por conta de falta d'água, mas a gente espera que isso seja apenas um processo de transição e que logo depois se resolva definitivamente e não deixe que a gente sofra por um bem que nós temos em abundância. Prefeito, vamos lembrar aí do servidor público, folha de pagamento com o propósito de manter rigorosamente em dia. Olha, a gente não combinou essa entrevista. A gente combinou alguma coisa? Ainda não. A gente não combinou nada, mas é interessante ressaltar que quando a gente fala de folha de pagamento, a gente tem que entender que antes de qualquer coisa, a gente trabalha com famílias, a gente trabalha com pessoas que são responsáveis pelas suas contas, né? Pelas suas prestações, enfim. E pelo desenvolvimento da nossa própria cidade, porque quem desenvolve a cidade são as pessoas que circulam no nosso município. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante. O pagamento em dias, ele é acima de tudo. Ele precisa estar naquela data prevista, né, no calendário lá de recebimentos dos seus proventos. Ele tem que estar contando com aquele investimento, porque é dali que ele tira o sustento da sua família. Imagine, né, uma pessoa ficar sem receber um salário no final do mês. Então, dentro do mês trabalhado. E dentro do mês trabalhado. Então, eu venho de iniciativa privada e não canso de falar, nunca recebi um salário atrasado e também não quero fazer isso com ninguém. Então, antes de ser prefeito, eu acho que é importante a pessoa passar por alguns processos de educação para que ele não faça diferente com ninguém. E por falar em iniciativa privada, que você veio da iniciativa privada, sabe que essa população é um povo talentoso, né? Com relação aí aos incentivos ao microempreendedorismo, isso também está pontuado no seu governo? A gente tem, por tabela, né? Se você gerencia bem a parte administrativa, pagando os seus salários, a gente vê que o comércio começa a inovar. Então, a gente estuda aquece o comércio. Aquece o comércio. Então, festas é importante, né? Pagamento em dias é importante, né? Trazer empresas para fazer investimentos é importante, porque você acaba girando internamente, acaba tendo esse retorno. E mais entender um pouco também a dinâmica da cidade. Hoje, a gente mudar um pouco o comportamento da cidade, a gente acaba gerando pontos de comércios que antes não estava previsto. Então, é igual você calçar uma rua. Você pode até ser chamado de, rapaz, como é que o prefeito calça uma rua que não tem nenhuma casa? Mas ele sabe que ali, aquele calçamento, ele vai trazer uma expansão territorial natural por conta do investimento que foi feito ali. Então, se você abre uma praça em uma determinada localidade, o fluxo de gente naquela praça vai aumentar, né, e vai movimentar a economia daquele ponto. Então, é assim que a gente administra, pensando também como empreender, né, com o recurso público. Porque o recurso público, se bem gerenciado, se bem executado, ele acaba girando uma coisa que perpetua. Então, eu tenho observado isso na nossa cidade, tenho montado uma equipe para poder me ajudar no mapeamento, aonde a gente vai investir, para que a economia também aqueça, para que desenvolva. Bem, prefeito, no último dia 19 a 22 de maio passado, a CNM promoveu mais
encontro, né, dos prefeitos lá em Brasília. Foi a 26ª, né, marcha dos prefeitos, com temas de alta relevância. Sim. Até lembrando aí, aumento de FPM, repasse também de royalties, enfim. Qual, se você foi ou se não foi, mas qual a sua expectativa de retorno com relação a esse encontro tão importante? Olha, o aumento de FPM é importante, mas tem uma coisa que os municípios pequenos não estão conseguindo sobreviver, que é o INSS. Então, para quem tem um município igual a Salgado, sabe que a gente está sofrendo e se continuar desse jeito pode até inviabilizar em algum momento. Lembrando os precatórios. Os precatórios a gente teve aí um calção, né? Porque foi o dinheiro da DESO, mas isso a gente não deixa de estar se responsabilizando com aquelas contas que chegam referente aos descontos e bloqueios do INSS. Então isso bloqueio não, desculpe, já é o desconto na fonte mesmo, já vem descontado no FPM. Sequestrado, viu? Sequestrado, né? Então assim, a gente acaba inviabilizando algumas perspectivas de crescimento da própria município. Então, cidade como Salgado, que está numa margem, né, de receita que depende de FPM, não tem royalties, então é exclusivamente FPM e dos recursos federais que recebe de emendas, então a gente tem que gerir bastante. E a minha expectativa, respondendo a sua pergunta, é que a PEC 66 seja aprovada, e eu tive na FAMES, tive em alguns setores e sei que existe uma iniciativa da FAMES em recolher todas as assinaturas do deputado federal para que a gente reforce e aumente a nossa força perante essa PEC 66 de fato seja sancionada, para que os municípios como Salgado possam administrar os seus recursos. Bem lembrado aí a PEC, nota 10. Prefeito, muito bem, lembrou com muita propriedade aí da liberação aí sancionada aí a PEC 66. Lembrando que são várias PECs, essa é a PEC do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né? E no futuro breve, se Deus quiser, primeiramente, que seja sancionada para aliviar aí todas as gestões do país inteiro. Mas aproveitando aqui o espaço do Portal Imprensa, Givanildo, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso, essa população gloriosa, guerreira, hospitaleira, que lhe confiou 2 vezes, né? Exato. Consecutivas aí, os destinos de tão amado município, aí de modo especial, através do Portal Imprensa, uma mensagem para um futuro bem melhor. Então, eu ouço sempre as pessoas, e quando me confiaram a administrar o município pela 2ª vez, então eu só posso agradecer a Deus por estar no 2º mandato, agradecer ao povo do Salgado que confiou, e o que eu posso fazer agora é retribuir em trabalho, acordar cedo, executar, visitar as secretarias, ver o que está acontecendo de certo, melhorar, ver o que está acontecendo de errado para a gente buscar acertar. Então, assim, eu sou um prefeito inquieto, gosto das coisas corretas, quero ver meu município crescer, desenvolver, porque eu moro aqui, como você sabe, jamais vou deixar minha cidade por outra cidade, porque quando a gente se apaixona por um local, a gente acaba amando, e quando a gente ama, a gente quer que as coisas se dê bem. Então, eu, enquanto estiver no mandato, vou procurar fazer sempre as coisas da melhor forma possível, igual cada um cuida da sua casa. Então, é minha prioridade cuidar do município. Enquanto estiver administrando, pode ter certeza que estarei agindo da melhor forma possível para poder fazer o melhor para o nosso povo.